poético isso, né? Derrama o seu olhar em direção à multidão. E o olhar de Jesus Cristo é um olhar que tem sempre uma grande profundidade. E Jesus Cristo, quando olha, quando observa, quando contempla, ao mesmo tempo adverte e dá o remédio necessário. Portanto, diante do olhar de Cristo, nós nunca podemos estar indiferentes, porque é um olhar tão profundo que mexe dentro do nosso interior de tal modo a querer segui-lo, como, né, a mosca que vê a luz, a abelha que vê a luz, ou que percebe a luz e que vai naquela direção. Assim também somos nós diante do olhar de Jesus Cristo. E este olhar de Jesus Cristo constata algo naquele tempo que talvez não seja diferente dos tempos de hoje. Estão cansados e abatidos. E vamos dizer muito sinceramente, quando nos perguntam como você está, em geral a nossa resposta é cansado. A gente sempre é cansado. Quando a gente não fala que tá, a gente não usa a palavra abatido, a gente usa assim, tá indo, né? Tá tudo bem, vamos lá, né? Estamos aí. É a mesma coisa de dizer, estamos um pouco abatidos, estamos um pouco, não está tudo legal, né? E é interessante perceber isso. Mas Jesus Cristo, ao perceber este cansaço e esse abatimento, ele dá a resposta imediata. São como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela não sabe para onde ir, ela não sabe onde tomar água, ela não é tosqueada, e aí os pelos dela se tornam um peso para ela carregar, se torna com mau odor, fica difícil para ela, porque a ovelha ela é meio cega, ela não tem a capacidade de ver, está exposta aos perigos. Então a ovelha meio que se perde sem ter um interlocutor, ou seja, sem ter uma pessoa que a ajude na sua sobrevivência. A imagem da ovelha sem pastor é um pouco longe da nossa imagem. Nós somos de cidade grande, talvez ver isso é difícil. Aí no Brasil também não tem muita ovelha. Mas poderíamos usar um exemplo equivalente. É como o cachorro vira-lata, né? Já viu o cachorro vira-lata? Fica na rua, não sabe para onde vai, não sabe o que vai comer, bebe água do esgoto, fica fedido, o pelo dele fica, né? Seria mais ou menos isso. A imagem que Jesus utiliza é mais ou menos essa. Só que o que Jesus quer dizer aqui é que nós, sem ter alguém para nos relacionar, nós corremos o risco de perder-nos na nossa vida. Só que a relação que Jesus Cristo propõe é uma relação com um pastor. E nós sabemos que o pastor é Ele. E que em outro evangelho vai nos dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados dos vossos trabalhos, e eu vos aliviarei. Portanto, Jesus observa e dá ao mesmo tempo o fármaco, a medicina exata para que nós possamos sair disso, ou seja, ir ao encontro dele. Ele é o nosso pastor. E vamos admitir que para curar o nosso cansaço, muitas vezes nós utilizamos subterfúgios. Procuramos, vitamina, procuramos dormir mais, viajar para lá, não sei para onde, ficar fazendo maratona no Netflix. Ou seja, a gente começa a procurar ambientes pensando que vai resolver o nosso cansaço, e aí a gente adverte uma coisa muito legal, que no fundo estamos descansados, fisicamente estamos bem, mas tem algo na nossa alma que não está andando legal. E aí é quando nós percebemos, e a grande maioria de nós já percebemos, o mundo já percebeu, que o cansaço verdadeiro é aquele espiritual, ou seja, não ter o contato com o sobrenatural e não ter o contato com este interlocutor, digamos, transcendental, que a palavra talvez não seja mais justa, mas com esse interlocutor, e que no caso é Cristo. Então, o cristão é chamado a olhar diretamente para o Senhor, a ter o Senhor como centro da própria vida, e não andar em círculos por aí, pensando que vai resolver o problema. E o mundo percebeu isto. Então, o que o mundo começou a oferecer? Começou a oferecer bem-estar. Então, nós temos clínicas de spa por aí, tem yoga transcendental, tem um monte de coisa legal e não sei o quê. E o pessoal vai, mas só que as coisas não se resolvem. Muito bem. Agora vamos ter que vir para o nosso mundo cristão aqui. O nosso mundo, agora esse que é o salto. No mundo cristão, nós percebemos o cansaço espiritual. E aí nós partimos de um princípio. Muito bem, para resolver o meu cansaço
Espiritual, o que eu vou fazer? Eu vou me formar. Eu vou atrás de formação. Está errado? Não. Só que a gente procurou formação aonde? Na internet. E aí todo mundo começou a assinar um monte de sites de diretores espirituais, de gurus da psicanálise, que de per se não está errado, porque eles ensinam coisas certas e coisas boas. Mas tem um ponto que é decisivo, e que se este ponto não for levado em consideração, corremos o risco de nos tornar mônades, ou seja, cada um caminhar no próprio caminho. Qual que é? Não ter a interlocução, não ter o outro, não ter o relacionamento. Então, eu posso entrar na internet, no YouTube, e falar o que eu quiser. Só que o outro que está absorvendo aquele conteúdo, ele tem uma vida. E esta vida tem um drama. Eu estou usando a palavra drama, talvez no sentido italiano, hoje me corrigiram. Talvez no português seria a palavra trama, seria melhor. A nossa vida é dentro de um trama, ou seja, estamos entranhados de alegrias, tristezas, dificuldades, lutas, e às vezes sabemos o que é correto, mas se nós não temos com quem dialogar e dizer as nossas ansiedades, dizer as nossas expectativas, partilhar as nossas alegrias, também as nossas tristezas, as nossas batalhas, a nossa tendência é fechar-nos em nós mesmos, encher a nossa cabeça de um monte de coisa boa e aquilo não frutificar. E aqui está o problema de procurar formação na internet. Quem é professor aqui sabe, uma criança não pode ser formada via internet. Uma criança, quando começa a escrever, tem que ter a professora lá com a mão na mão, ajudando a escrever a letra certinho, tem que ter o professor, tem que estar com o adolescente que está vivendo uma situação de vida e que precisa ser ajudado. Ou seja, quem trabalha em empresa sabe muito bem isso. Não dá para ficar trabalhando só networking, precisa olhar para o outro, precisa ter o outro diante de si, precisa conversar com o outro, precisa ter este contato humano, que é aquilo que nos ajuda a crescer enquanto pessoas. E este é o estilo de Jesus. E aqui o Evangelho vai nos dizer, Jesus chamou para si os seus discípulos. Os rabinos no antigo Israel, eles formavam as pessoas e depois eles mandavam os meninos para as comunidades, para as sinagogas, para os kibbutz, enfim, para os lugares onde eles tinham que ir. Jesus Cristo chama para si. E Jesus Cristo vai nos dizer também no outro evangelho, e eis que estarei convosco todos os dias. O estilo de Jesus, o estilo da igreja, da eclésia, o estilo nosso cristão, é o estilo humano, o estilo de relacionamento. E quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós temos que observar como estão os nossos relacionamentos, primeiro com Deus, de Deus com os irmãos. Somente dentro desta lógica de olhar para Deus, Deus com os irmãos, é que nós vamos entender onde estão os problemas dos nossos cansaços. Os nossos cansaços muitas vezes nascem da falta de um relacionamento profundo, de alguém com quem conversar, de alguém com quem ser sincero e abrir a nossa vida. E é isso que nós pretendemos para a nossa comunidade. Aqui tenho que falar da comunidade do Verbo Divino. Veja que algumas pessoas hoje aqui vieram na nossa comunidade, mas não pertencem, mas sejam muito bem-vindos, viu? A casa é de vocês. A nossa comunidade do Verbo Divino aqui precisa ser essa comunidade em que, quando a pessoa entra, entenda imediatamente que aqui tem um pastor, que é Jesus Cristo, não sou eu. E que aqui um pastoreia o outro, ou seja, um está do lado do outro, procurando crescer juntos, procurando viver em comunidade, procurando abrir os horizontes da vida, de tal modo que um é o apoio para o outro, e junto com Cristo, na Eucaristia, nós vamos crescendo. O guru da internet não faz isso com você. O guru da internet te promete um monte de coisa, e na hora que você tem que conversar com ele, ele desaparece. Ele coloca lá um grupo lá para falar com você, você manda e-mail, te respondem, mas não sabem os detalhes da tua vida. Uma comunidade salda em italiano, uma comunidade bem feita, ela sabe conversar entre si, ela se entende no olhar, ela entende o outro a partir daquilo que o outro é. E não para diante do defeito do outro, mas ao contrário, ela procura ajudar o outro a sair do defeito, a melhorar o que já é perfeito. Isso aqui é o desejo que eu, como vosso sacerdote, tenho para a nossa comunidade. Que ela se torne cada vez mais uma comunidade de verdadeiramente seguidores de Jesus, que tenha a clareza e a consciência que nós temos um pastor, que necessitamos do pastor, que é Jesus Cristo, e que possamos ser pastoreados também entre nós.
Perdoe-me se falo em primeira pessoa, e é este o motivo pelo qual, por exemplo, aqui nós temos horários muito largos de direção espiritual, de confissão. Se você vier aqui, provavelmente você vai sempre me encontrar, eu estou por aqui na igreja quase o dia inteiro, exatamente porque a nossa comunidade necessita ser assim. Não parte somente de mim. Eu gostaria de ver, tipo, o Alexandre e a Clarissa, que vem na missa todo domingo aqui, mas que conhece quem não veio pela primeira vez, que saúda e que, seja bem-vindo. Mas não é um bem-vindo porque nós somos educados, mas é um bem-vindo porque nós entendemos que Jesus Cristo já trabalhou de tal maneira na alma daquela pessoa, que nós podemos ser aqueles que trabalham na messe, na colheita, evangelho de hoje. Ou seja, quando Jesus Cristo nos chama, Ele não nos chama a plantar, Ele nos chama a trabalhar na colheita, ou seja, no resultado final. E quando alguém entra daquela porta aqui dentro, é o resultado final. E somos nós os trabalhadores desta messe, que somos chamados a colher os frutos do Espírito na vida do outro e perceber a beleza de ter o outro conosco aqui. E a nossa vida, quando ela tem o centro em Jesus Cristo, o bom pastor, nós não somos nem cansados nem abatidos, nós somos felizes, apesar do nosso cansaço físico, mental, enfim, mas estamos sempre contentes, alegres, porque o Senhor está conosco. Mais ou menos era isso que tinha para dizer hoje, e agora vamos imediatamente para o nosso tecido cultural, né? Sempre tem uma imagenzinha que nos ajuda a coroar aquilo que na homilia de hoje nós tentamos falar. E aí nós vamos a uma grande cidade muito bonita na Itália, que se chama Milão. E lá em Milão tem uma igreja chamada Santa Maria delle Grazie. Nesta igreja, nós temos um afresco imenso, muito bonito, que foi feito por um artista genial, Leonardo da Vinci. E este afresco você deve ter na tua casa. Se você não tem, a tua avó tinha. Lembra da Santa Ceia? Muito bem. Tem lá na tua casa ou na casa da tua vovó. Que aqui no Brasil foi muito difundido esta pintura. A professora Bambrilla, ela foi quem fez o restauro do afresco de Leonardo da Vinci. E eu amo a história dos restauros. Restaurar uma obra de arte te faz descobrir riquezas incríveis. E Leonardo da Vinci, ele tinha a grande capacidade de desenhar em perspectiva, ou aquilo que aqui nós chamamos ponto de fuga. Ou seja, ao olhar para o afresco, você consegue perceber a profundidade do afresco. É como se você entrasse dentro do afresco. De fato, este afresco da Santa Ceia foi colocado numa sala e que parece a continuação da sala. E essa era a grande genialidade de Leonardo da Vinci. Mas como é que Leonardo da Vinci conseguia fazer assim os afrescos, as pinturas em modo de perspectiva perfeita? E aqui foi uma descoberta da professora Bambrilla, que é fenomenal. 20 anos de restauro, começou em 79, terminou em 99. A professora Bambrilla morreu em 2020, eu tive a graça de conhecê-la, foi um diálogo muito gostoso com ela. Ela, à medida que foi restaurando, ela chegou um momento em que, restaurando Cristo, ela descobriu que tinha uma pequena capa de gesso na cabeça, no lóbulo direito de Jesus Cristo. E ela, passando o dedo, aquilo caiu. E ela descobriu que ali tinha um buraco muito profundo. E foi quando ela descobriu uma técnica que Leonardo da Vinci utilizava, que era de colocar uma espécie de prego, em que ele amarrava os fios ou as linhas, e essas linhas ligadas aos pontos diretos no quadro. Mas o centro é Cristo. Portanto, essas linhas aqui foi o que permitiu a Leonardo da Vinci fazer a perspectiva em direção a Cristo. E aqui vai a minha interpretação pessoal para a homilia de hoje. Se estamos cansados e abatidos, é porque alguma linha da nossa vida, ela não está em direção a Cristo. Alguma linha da nossa vida, do quadro, do afresco da nossa existência, não está em direção à pessoa de Jesus. E aí nós temos que identificar. O que na nossa vida ainda não conseguimos colocar Cristo como centro? O que ainda que esteja um pouco distante de Cristo, não está orientado em direção a Cristo? Qual que é o ponto de fuga, a perspectiva da nossa vida? Será que é Jesus? Será que estamos agindo como ovelhas sem pastor, porque não reconhecemos que Cristo é o nosso verdadeiro pastor, o centro da nossa vida? A partir do momento que descobrirmos isso, vamos perceber, portanto, o final do Evangelho de hoje. O reino dos céus está próximo. Quer dizer, Jesus Cristo está ao nosso lado. Jesus Cristo é o centro da nossa vida.
Que Maria Santíssima, que disse, fazei tudo o que ele vos disser, nos ajude e que possamos colocar na perspectiva da nossa existência as linhas retas em direção a Jesus. Que assim seja.